presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. A paz do Senhor, uma boa noite, um abraço, pastor Elci Santana. Hoje nós temos a nossa audiência com Deus e você. Não vamos perder de 15 para a meia-noite, até a meia-noite e 30. Um abraço, pastor Elci, um abraço a todos que estão comigo, Elzira, Osias. Prazer, estamos iniciando o nosso culto dessa terça-feira e hoje temos uma palavra para vocês. E hoje o tema é a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Duas grandes manifestações do poder de Deus através dos seus discípulos. E nós vamos falar hoje exatamente sobre curas, como Deus cura usando os seus filhos, lembrando sempre de Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Amém? Um abraço a todos, sejam bem-vindos. E queridos, vamos estar orando. Temos o nosso caderno de oração também, com muitos pedidos. Estou vendo aí a minha nora Leia Coiado, está enfrentando uma batalha, né? O paizinho está precisando de cuidados, né? E nós estamos aí ajudando ela. E vamos estar orando pela Leia, pela família dela e também pelo seu pai, que é o diácono Antônio Pedro, homem de Deus. Quando eu cheguei aqui em 1987, foi um grande companheiro meu nas pelejas, nas batalhas, não é? Louvado o Senhor, guardo boas lembranças das campanhas que fazíamos e o Antônio Pedro estava lá sempre trazendo alguém para ser liberto, curado, e Deus abençoou muitas vidas. Agora é ele que está já com a idade avançada, sofrendo, precisando das nossas orações. Vamos estar colocando nas mãos do Senhor também o diácono Antônio Pedro, para que Deus dê a ele a vitória e condições, não é? Para vencer, e aquilo que você passou para mim, Leia, nós estamos cuidando já e esperando uma resposta aí, depois passamos para você, amém? Louvado é o Senhor. Mas agora vamos entrar em oração, amados, para nós podermos já começar o nosso trabalho de hoje. Espero em Deus, com a graça de Deus, esse pequeno servo transmita a vocês aquilo que o Espírito Santo já tem para o vosso coração, amém? Vamos orar? Pai Celeste, entramos na tua presença em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui estão esses nomes que eu já citei, tem o nosso caderno de oração, mas eu quero entregar em tuas mãos o teu servo, ó, o diácono Antônio Pedro, Pai, que precisa de um milagre, precisa da tua ajuda, precisa de ter o seu problema resolvido, Pai, e tu sabes o que é o melhor para o teu servo, que as portas possam se abrir e ele possa ser abençoado pelo Senhor. Assim eu entrego o teu servo nas tuas mãos. Assim eu entrego nas tuas mãos também o nosso caderno, com muitos pedidos, Pai. Colocamos nas tuas mãos. Visita cada vida, cada pedido que está ali, Pai. Que possa o Senhor, com as suas mãos poderosas, visitar e curar. Abençoa a nossa linha de programações também. Eu entrego para as tuas mãos o teu servo, Elci Santana, que está aí. Ó Deus, ontem tivemos um problema de internet, mas, Senhor, nós sabemos que a tua obra sempre será realizada, porque o Senhor
jamais perde uma peleja. Ajuda o teu filho que hoje tenhamos tudo resolvido, ele possa fazer a sua programação, que é a nossa programação, ó Deus, onde muitas vidas são abençoadas, Pai, e nós com ele temos orado para buscar de ti a força para todos os pedidos também, Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, oramos pelos poderes constituídos, Pai. Ajuda, Pai, que haja um bom entrosamento, um bom entendimento, Senhor, para que possamos ter, ó Deus, um país em calma e abençoado pelo Senhor. Pai, sabemos que as lutas estão nos lares brasileiros, desempregos, doenças, ó Deus, e sobretudo, Pai, a iniquidade, Pai, a imoralidade que bate às portas dos lares, das famílias, e que, Senhor, nós precisamos de buscar de Ti, sobretudo, que a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, esteja atenta a isso, trabalhando com o Teu povo, para preparar tanto as suas próprias famílias, como outras famílias, para que estejam atentos em preparar os seus filhos para esses dias escuros que, ó Senhor, estão no mundo, e cada dia parece que ele vem com mais dificuldades para as famílias. Mas eu oro pela família brasileira, que possamos ter a direção de Deus das famílias, os pais, as igrejas, estejam voltadas, sobretudo, para cuidar, ó Senhor, das crianças da tua igreja, ó Pai. Tu sabes que as crianças que hoje estão abertas para um aprendizado precisam de ser bem orientadas, como a tua palavra diz, instrui o menino no caminho que ele deve de andar, e até envelhecer não vai se desviar dele. Os dias são difíceis. Ó Senhor, desperta os pais para estarem levando seus filhos para a igreja, sobretudo para a escola bíblica dominical, e que as classes tenham palavras de Deus, ensinar as crianças que há um Deus no céu, mas ele também está na terra com a igreja dele, exatamente para instruir as famílias a andarem nos padrões de Deus, Pai. Eu rogo as tuas bênçãos, a tua ajuda para o teu povo, Pai. Eu oro assim, também te pedindo agora por aqueles que vão estar comigo nessa live, aqueles que estarão assistindo depois, ó Pai, aqueles que estarão assistindo amanhã como uma mensagem matutina, que as tuas mãos estejam sobre todos, Pai, abençoando, guardando e livrando. Eu oro assim por todos os pastores, por todas as nossas programações, Pai. Ó Senhor da glória, seja às 6 horas da manhã com o pastor Wesley, seja ao meio-dia, ó Pai, com o clamor do meio-dia, seja às 18 horas, com o clamor das 18 horas, que as tuas servas têm sido, Pai, instrumento nas tuas mãos para abençoar. E de terça e quinta, aqui está o pastor Gênesis com a live, hoje, uma live de mensagem, quinta-feira, uma live de estudo, Pai, que as tuas mãos estejam, ó Deus, preparando o teu povo para o dia a dia. E às 15 para meia-noite, uma audiência com Deus e você, tens usado o teu ungido, pastor Elci Santana, continua usando o teu servo, Pai. Assim eu entrego toda a programação nas tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, amados. Agora eu vou convidar vocês para abrirem a sua harpa no 415. Hoje a nossa mensagem é um Deus que opera curas. Amém? A terna voz do Salvador que fala comovida, ó vem ao médico de amor que dá aos mortos vida. Cristo Jesus que quer curar e tem poder pra te curar, dos males todos te livrar, se nele confiares. Crê tu a quem já Satanás há anos tem ligado, a fé te salva
vai-te em paz, de todo mal curado. Cristo Jesus te quer curar e tem poder para te curar, dos males todos te livrar, se nele confiares. Os surdos ouvem, cegos veem, pois Cristo é poderoso. Os coxos saram e andam bem, por seu poder glorioso. Cristo Jesus te quer curar e tem poder para te curar, dos males todos te livrar, se nele confiares. Para sempre seguirão aos verdadeiros crentes, demônios se expulsarão e curarão as gentes. Cristo Jesus te quer curar e tem poder para te curar, dos males todos te livrar, se nele confiares. Glória a Deus, glória a Jesus. Não vamos nos esquecer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A minha bisneta Giovana hoje completou 2 anos, eu estou recebendo aí felicitações, pedido de oração, não é? E eu quero dizer que já oramos por ela, mas vamos continuar orando, viu, Leia? Samara, Mateus, Deus abençoe, parabéns. Parabéns também à nossa Giovana, que fez 2 anos, amém? Queridos, Jesus, quando enviou os discípulos, capacitou eles, preparou eles. Primeiro, ele deu instruções, porque Jesus ensinava fazendo, não é? Mostrou a eles que eles tinham recebido a missão, a capacitação também e poder. Por isso é que quando o Senhor os enviou, disse, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando nós lemos aqui em Lucas, que eu já vou entrar na mensagem, do texto da mensagem, Lucas 16, 17 diz, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a igreja de Deus, o evangelho, ele tem que ser completo. A pregação do evangelho e a cura dos doentes, a libertação, a igreja é um lugar de milagres. Aí vocês vão perguntar, mas pastor, e por que vocês estão orando por pessoas aí que estão lutando e o milagre ainda não chegou? Muito bem, nós vamos deixar isso muito claro. Quem cura é o Senhor. Aqui está um homem que experimentou, quando eu comecei o Ministério do Consolador, nós trabalhávamos no escritório da obra, começamos ali em 1986, e junto com o presbítero Atanásio e o presbítero Ismael, hoje os dois de saudosa memória, e nós saímos fazendo trabalhos. Eram trabalhos de libertação, de cura, e muitas maravilhas o Senhor fez, né? E o Senhor faz, porque o Senhor não mudou. Nós tínhamos uma consagração no escritório às quartas-feiras, depois que o Senhor Deus fez um reboliço naquela consagração, né? Pastores, obreiras foram levantados ali, mas havia sinais e maravilhas, não é? E às vezes a gente fica olhando, eu, por exemplo, acostumado a sair com o presbítero Ismael,
e o Atanásio, eu orava, eu pregava, a irmã Márcia cantava e eles oravam e faziam a operação de curas. Uma vez nós preparamos uma agenda para estarmos trabalhando com algumas igrejas, seria uma Assembleia de Deus que tem um divino de Carangola, pastor Cidenil, não é? Homem que trabalhamos juntos lá, quando estive lá um bom tempo, um ano e pouco, não é? Era uma congregação da igreja de Senador Camaray, eu era um dos pastores auxiliares do pastor Ormaz naquela época, ficamos lá um período, e vou dizer quantas maravilhas o senhor fez ali. Mas, conhecendo o Cidenil, que era o pastor-presidente, não sei se hoje é vivo, que isso foi em 1987, 86 praticamente, não é? E aí conversei com o Cidenil, nós vamos estar fazendo uma passagem aí, nós íamos fazer um trabalho com o Cidenil, ali em Divino de Carangola, depois nós íamos fazer um trabalho também deixa eu ver o nome, Tiros, né? Tiros é uma cidade que está a 388 quilômetros de Belo Horizonte, aí Nova Sintra, né? Que eu pastoreava a igreja de Nova Sintra naquela época. E o que acontece? Eu preparei, nós tínhamos uma consagração na Rua Mendes Sá, né? Junto com o pastor, também saudoso hoje, né? Adalberto Queiroga, um homem de Deus, né? Nós ali fazíamos aquela consagração um dia lá, agora não me recordo o dia da semana que era, mas nós estávamos sempre lá com ele, ali Deus fez também muitas maravilhas, aí surgiu esse grupo que ficou conhecido como Ministério do Consolador, e nós íamos fazer, e combinamos de fazer essas visitas, não é? E combinado fazer essas visitas, eu estava tranquilo, né? Porque eu só tinha preocupação de pregar, orar e fazer aquele trabalho de revelação, de cura, era com eles dois. Mas o que acontece? Acontece que o Ismael, não é? Muitos de vocês conheceram o Ismael viajando comigo pelo Brasil, mas acontece que o Ismael teve um compromisso e desmarcou comigo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu estou acostumado a pregar, irmão, mas é cantar, mas quem tem as revelações e quem ora para curar são eles. Como é que vai acontecer? Aí o Atanásio estava na consulta, disse, não se preocupa não, pastor Gênesis, eu vou com você. Eu falei, graças a Deus, resolveu o problema. Fiquei tranquilo, nós íamos viajar no sábado ou sexta-feira, acho que era na sexta-feira, assim, na sexta-feira ou quinta, não me lembro, era um dia da semana. Nós íamos viajar e eu estava tranquilo, me preparando. Quando eu ia deitar, o telefone tocou, já era mais ou menos às 11 horas da noite, no dia anterior à viagem. E o que acontece? Acontece é que o Atanásio me ligou, pastor Gênesis, Deus disse para mim que eu não vá com você, que ele quer que você vá sozinho. Eu falei, misericórdia, meu irmão, como é que eu vou sozinho? Vocês é que oram pelos enfermos, nós estamos sendo esperados em 2 cidades, como é que eu vou fazer? A ordem que Deus me deu é que você vai sozinho. Não foi fácil, irmãos. É difícil quando você não está acostumado a ficar numa frente de batalha e os outros recrutam, é você que vai fazer essa peleja sozinho. E eu fui. Quando cheguei na igreja do pastor Cidenil, ele tinha feito uma campanha, na Assembleia de Deus lá de Divino de Carangola, né? Ele tinha feito uma campanha, tinha convidado muita gente. Quando nós chegamos, o templo já estava assim de gente, e ele foi me encontrar, pastor, cadê o obreiro que Deus usa? A minha resposta, ele não pôde vir, pastor. Ele disse assim, meu Deus, e agora? Como é que vamos fazer, pastor? Eu convidei uma porção de pessoas que vieram na expectativa de que até que o obreiro que ora e que tem o dom de cura. Eu falei, pois é, irmão, estamos aqui, vamos fazer um trabalho nós mesmos. Mas eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Ele disse que Deus disse para ele que eu tinha que ir sozinho, e eu fui. O que aconteceu? Quando eu tomei o púlpito, Deus começou a me mostrar as coisas. E eu, para resumir aqui a nossa, para não tomar muito tempo da mensagem, muitas maravilhas Deus fez. Deus me fez ver coisas de uma maneira que eu nunca tinha visto. Orar e Deus curar. Tem uma irmã que estava lá e disse, pastor, ora pela minha filha, que ela está com esse problema. Quando eu orava por ela, Deus foi lá na casa e curou. Foi, assim, um trabalho extraordinário de cura.
Né? Muito bem, ali estava resolvido, mas e agora? Eu tinha que ir para Divino de Carangola, que também foi preparado lá um trabalho para uma grande campanha que eu ia levar os 2 varões. Eu falei, bom, aqui Deus teve misericórdia, vamos ver lá. E nós viajamos para Divino de Carangola, agora só eu e a irmã Márcia, e a responsabilidade de o que Deus tinha feito lá em Divino de Carangola, fazer na cidade de Tiros também, que no caso aí vai ser Minas Gerais, né? Muito bem. Agora, vejam bem vocês, o outro também, né? Muito bem, mas nós fomos. Quando chegamos lá em Divino de na cidade de Tiros, eu e a irmã Márcia, não é? Lá fomos hospedados por uma irmã que era membro da nossa igreja em Nova Sintra, ela nos hospedou, e como eles eram donos de hotel, eu e Márcia fomos para o quarto de hotel. Enquanto a Márcia foi tomar banho, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, tem misericórdia. Aqui está se esperando uma campanha com aqueles homens que não vieram. Que as tuas misericórdias estejam sobre mim, como esteve lá também na cidade de Divino de Carangola, agora aqui na cidade de Tiro. Irmãos, quando eu dobrei o joelho para orar, para pedir o Senhor para abençoar a reunião, que já ia ser na sexta-feira, não é? Quando eu orava, Deus me deu uma visão. Como é que foi a visão? Vocês conhecem, vocês que já leram o meu livro, a Obra da Restauração, que eu conto, mas eu estou só fazendo uma introdução aqui. Então, vocês vejam bem, quando eu comecei a orar, meus irmãos, Deus me deu uma visão. Um homem deitado numa cama, eu olhava para aquele homem deitado e achava até que ele estava vindo me perturbar. Mas, de repente, o homem sentava. E, de repente, o homem ficava em pé. E eu, vendo aquela cena e falando, Senhor, tem misericórdia, eu estou orando, o que é isso? Né? E, de repente, o que eu vi? Da cintura para cima, descolava, da cintura para baixo, uma ia para um lado e outra ia para o outro. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o que é isso? Quando eu disse assim, Senhor, o que é isso? Então Deus falou, tem um homem que está morto da cintura para baixo aqui nessa cidade e eu vou curá-lo. Aí eu ouvi aquela palavra, guardei no coração, não falei para ninguém. Nós, sexta-feira, que foi a abertura do trabalho, nós fomos para o templo. Lá não tínhamos um templo, então a Assembleia de Deus nos cedeu o templo dela para fazer esse trabalho, né? E nós entramos, a igreja tinha bastante gente, só que quando eu sentei no púlpito, Deus começou a me dar visão de uma maneira que eu nunca tinha visto. Entrava um senhor que era um fazendeiro, ele vinha na frente, depois eu tomei conhecimento. Quando o homem entrou, Deus chegou para mim e disse assim, olha para aquele homem. Eu olhei, quando eu olhei, eu vi, irmãos, eu vi o coração dele saiu para fora do peito e começou a pulsar, e eu olhando aquilo tudo, o senhor está vendo? Ele está doente do coração, eu estou curando ele agora, diga para ele. E eu disse para o homem, e foi uma glória, Deus curou aquele homem do coração naquela hora que ele entrava. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus. E aí Deus fez assim, irmãos, muitas maravilhas naquele dia. Na hora do apelo, muitas almas vieram para Jesus, e foi uma maravilha. E quando eu ia terminar o culto, eu disse assim, Deus vai fazer um grande sinal nesta cidade, não é? Porque eu lembrava da visão que eu tinha tido e guardei no coração. E nós fomos, então, para descansar, e pela madrugada, aí eu levantei de madrugada, com tudo escuro, falei com Deus, Senhor, é muito sério, eu nunca vi um paralítico, quando eu leio, eu creio na tua palavra, mas os meus olhos nunca contemplaram isso. Como será? Eu perguntei a Deus de madrugada, eu e Deus ali, e falei, Senhor, está tudo escuro, eu vou abrir a minha Bíblia e vou botar o meu dedo em cima de um versículo. Eu estou falando isso para vocês do que aconteceu na minha vida. Eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas eu não sou e nem posso obrigar ninguém a acreditar. Eu vou contar o que Deus fez e o testemunho está lá e eu escrevi, foi atestado por muitos pastores. Teve pastor que chegou a perguntar, irmã, é verdade? A irmã falou, claro que é verdade, o homem foi curado. Mas deixa eu continuar. Eu abri a minha Bíblia, botei o dedo no escuro e perguntei, Senhor, o que vais fazer neste lugar? Está escrito debaixo do meu dedo, irmãos, diante de Deus. Quando eu levantei o dedo, estava escrito assim, olha o que está escrito, os coxos andam. Quando eu li, aí falei, meu Deus, agora eu não vou te perguntar mais, tu já me respondeu, os coxos andam, não é? Foi naquela hora que João Batista mandou perguntar ao Senhor se ele é o que havia de vir ou te viria outro. Então,
o Senhor disse para o mensageiro que ele mandou perguntar, os cegos vê, os coxos andam, e vai lá, Deus mostrando tudo que ele estava fazendo, eu recebi e guardei no coração. Aí no sábado pela manhã, quando eu encontrei o pastor Antônio Caetano Leal, hoje de saudosa memória, e Márcia também. Hoje ele está aqui porque ainda tem alguma coisa para fazer, que muitas das pessoas que já trabalharam comigo já estão na glória com o Senhor, não é? Aí, nós fomos para o culto, é isso que eu quero dizer aos irmãos, fomos para o culto, eu tinha aquele tecladozinho, né, da pilha, botei o meu teclado, comecei a tocar, a irmã Márcia a cantar, e eu tocava e ela cantava, de repente parou um carro na porta do templo, 2 homens fizeram assim, cadeirinha, pegaram um homem, colocaram e levaram, colocaram na frente do púlpito, o homem era paralítico. Pela primeira vez eu vi um paralítico ser trazido numa reunião que eu pregava, e colocaram aquele paralítico ali sentado, eu olhei para o paralítico e perguntei, Senhor, é esse o homem? Houve um silêncio, Deus não me deu nenhuma palavra, e eu fiquei ali na expectativa, né? E na hora da pregação, Deus disse, abra a Bíblia no capítulo 3 de Atos e prega ali. Quando eu abri, falei, meu Deus, o coxo, o aleijado que era colocado na porta do templo chamado Formosa, eu abri, preguei sobre aquele texto ali, irmãos, e quando eu pregava, eu olhava para o paralítico, os olhos dele lacrimejavam enquanto eu pregava. Depois da pregação, né, eu olhei para o homem, olhei para o povo e disse assim, irmãos, olha, aquele Jesus que estava lá na porta do templo chamado Formosa com o Senhor, está aqui também. Os olhos do homem encheu de lágrimas, ele começava a descer as lágrimas, e ele olhando assim para mim, mas aí eu dei uma guinada de 180 graus, disse assim, mas melhor do que a cura do corpo é a cura da alma. Preguei a palavra, vieram muitas almas da frente, aceitaram Jesus, e o homem está olhando para mim, esperando alguma coisa, e eu ali paradinho, esperando em Deus uma confirmação, porque eu não queria, porque Deus não me disse que era ele, eu estava pensando que Deus ia me falar para eu poder, então, convicto, fazer aquilo que eu nunca tinha feito e precisava ser feito, né? Muito bem, muitas pessoas foram salvas, muitas almas mesmo, foi uma glória muito grande. Mas aí eu peguei, olhei para aquele homem, e o homem olhando para mim, lacrimejando, falei, vem aqui, senhor. O nome dele é Geraldo, né? Geraldo, o nome desse cidadão. Falei, vem aqui, Geraldo, vem aqui. Aí peguei, Antônio, ele pegou aqui o ombro, de um lado, botou a mão numa perna, eu peguei do outro lado, botei na porta. Nós oramos, pedindo a Deus, Senhor, cura esse homem, mas não aconteceu nada, irmãos. Não aconteceu nada. Eu falei, Jesus, e aí, como é que é? Esse homem não é? Como vai ser? Aquelas indagações, porque faltava em mim alguma coisa que mostrasse que seria aquele homem que ia ser curado. Muito bem. Aí eu disse assim, pastor Antônio Caetano Leal, agora eu vou fazer uma coisa que muitos colegas não aceitam e nem concordam, mas eu vou pedir aos irmãos que me tolerem, por favor. E eu disse assim, abra sua Bíblia aí, pergunta a Deus se é esse o homem que ele vai curar. E o Antônio Caetano abriu a Bíblia e começou a procurar o versículo. Não, pastor, não procure o versículo. Pergunta a Deus, abre e põe o dedo em cima e Deus vai falar contigo. Aí ele fez, como eu falei, abriu. Quando ele botou o dedo, disse assim, pastor, está escrito debaixo do meu dedo, eis que eu tenho aberto esta porta. Eu falei, é esse o homem. Se Deus abriu a porta, ela está aberta, vamos lá. Aí botei a mão, orei, ele orou, e nada. Aí eu falei, ai, Jesus. Aí o povo estava naquela expectativa, esperando ver alguma coisa, e eu ali ainda cheguei a dizer essa palavra. Falei, irmãos, eu não estou envergonhado, porque eu não curo ninguém, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, esse homem vai ser curado, não sei quando, mas ele vai ser curado. Enquanto eu estava dizendo, esse homem vai ser curado, não sei quando, ele começou a tremer, não é? As pernas que ele não mexia, que estava morta, que foi demonstrado isso, não é? Porque quando nós oramos, eu disse para ele, mexe as suas pernas. E disse, eu não mexo, pastor. Da cintura para baixo está tudo morto, eu não mexo nada, não tem nenhum contato, não é? Mas aí o homem começou a tremer, tremia a testa, tremia o rosto, tremia o corpo, tremia as pernas, e ele olhou para mim e disse assim, pastor Gênesis, eu estou sentindo uma vontade de andar. Ele disse assim, eu estou sentindo uma vontade de andar. Eu fiz assim com a mão e disse assim, anda, em nome de Jesus. Ele pregou na minha mão, irmãos,
e saiu andando, foi andando comigo. Eu fui com ele até a porta do templo, voltei da porta do templo. Você não me pergunta como é que a igreja ficou. Que a igreja ficou, era glória, era louvor, era choro, era assim, houve uma manifestação de Deus tremenda naquele lugar, pela cura daquele homem. Depois, eu mesmo do lado disse, meu Deus, esse homem andou mesmo. Ele andou mesmo, eu mesmo aí do lado, pensando, ele está andando mesmo. Fui com ele, voltei, ele sentou. Quando ele sentou, aí eu olhei assim e falei, seu Geraldo, vem agora e agradeça a Deus pela sua cura. As pessoas que carregavam ele foram lá buscar. Eu falei, não, vocês não. Ele não precisa mais de vocês, vem. Ele levantou, coçou, botou a mão até o pé, voltou em cima, esfregou e veio, levantou as mãos e agradeceu pela cura. Como é que é fazer isso, irmãos? Não sei. Mas e você me pergunta, e quantos outros aleijados o senhor já curou, pastor? Se você me fizer essa pergunta, eu vou te responder. Mais ninguém. Aconteceu ali. E vou lhes dizer mais uma coisa, isso era um sábado, né? Quando chegou no domingo, na hora do culto, a rua estava cheia de homens com cadeira de roda, com cama. Havia, assim, a notícia correu de uma maneira que a rua encheu de pessoas que estavam deficientes e foram lá. E eu, quando vi aquela multidão de gente dentro, falei, Jesus, tem misericórdia, tu falou que tinha um, agora está cheio aqui. É isso que acontece, irmãos. A glória foi grande. O Senhor não voltou a curar mais ninguém. É muito sério, porque às vezes eu digo, que Deus milagre, pastor, aconteceu, não acontece? É com Deus. Eu tenho que me preparar. Eu perguntei a Deus uma vez, uma viagem que fiz, ele disse, eu vou fazer de novo. Não posso dizer, não vou dizer que Deus deixou de curar, Deus continua curando. Nós continuamos orando e Deus curando, mas manifestações públicas e maravilhosas como essa, eu não tenho visto ainda, não é? Porque creio que ainda vou ver, pelo que o Senhor disse que ainda vai acontecer. Mas, queridos, então, eu só estou contando para vocês para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu tenho orado e as pessoas dizem, pastor, se orou por mim, não senti mais nada. Hoje, sempre, Deus continua fazendo. Mas eu estou dizendo para vocês milagres assim como aconteceu aqui com Pedro, né? Porque Pedro agora, ele já estava na bênção, né? Como está aqui, Atos 9, 32 a 43. Vamos ver a cura de Enéas. E aconteceu, vamos lá, Atos, capítulo 9, 32 a 43. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Jesus, olha a hora. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama há 8 anos, que era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ah, maravilhas de Deus! Havia em Jope uma discípula. Agora vamos para o caso de Tabita, não é? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. As maravilhas chamam a atenção, reverdece a fé, fortalece os crentes, eles ficam mais espirituais. Porque se nós não estivermos vendo essas maravilhas, assim, nós, pastores, isso não está mais acontecendo, está assim, irmãos. Precisamos buscar. Aqui nós temos a palavra de João Nomes, anote,
sobre a cura de Enéas, que seja uma intervenção de Deus em nossa família, seja uma porta que esperamos que Deus abra, seja a salvação de alguém que amamos, seja uma cura física, emocional. Enfim, o fato é que sempre temos algo a buscar e a suplicar. É orar, Senhor, restaura a vida, né? No texto em questão, quem está aguardando o milagre é Enéas. O nome Enéas no grego significa o glorioso, o herói. Só que o seu nome não condizia com o seu estado de vida. Enéas estava 8 anos paralítico. Se alguém com deficiência física hoje já não é fácil, mas naquele tempo os recursos eram ainda mais escassos e havia a ideia de problemas espirituais, o que agravava preconceitos para com o portador de deficiência, que um portador de deficiência, por exemplo, não podia entrar no templo. O verso 32 deixa claro que Enéas era um convertido, pois Pedro desceu aos santos que estavam em Lida. Mesmo sendo crente, tendo um nome tão significativo, Enéas, na verdade, estava vivendo uma grande crise em sua vida. Às vezes, as pessoas olham para os aspectos da nossa vida, achando que estamos muito bem, mas não sabem a profundidade de nossas dores, de nosso sofrimento. Alguém poderia pensar sobre Enéas, ali vai o glorioso, o herói, mas em sua vida não havia nenhuma glória, nada heróico. Chega então Pedro, cheio de unção de Deus, sua fala nos traz um processo interessante na dinâmica do milagre que acompanha. Jesus Cristo te cura, Enéas, Jesus Cristo te cura. Eu fico imaginando Enéas, 8 anos sofrendo, quantas orações, quantas expectativas frustradas, quantas noites sem dormir, achando que nunca alcançaria a vitória. Um belo dia, o enfermo Enéas, escuta Enéas, Jesus Cristo te cura, Ele cura, glória a Deus, meu Deus. Imagina como essa frase encheu o coração de Enéas. Meus amados, é certo que vivemos um tempo de muitas batalhas, lutas, dores, mas não podemos nos esquecer da mensagem de vitória. Jesus Cristo te cura, e não é só isso, Ele te liberta, te salva, restaura você, sua família, seu casamento. Eu creio no poder que há no nome de Jesus, eu creio que Ele continua operando na vida daqueles que creem. O testemunho lá de Belo Horizonte, que eu já contei para vocês, no processo do milagre, eu não posso me esquecer do poder de Jesus. Eu tenho certeza que Enéas nunca mais enfrentou nenhuma luta, aleluia, na sua vida, sem se lembrar da voz de Pedro, naquele grande dia, onde ele experimentou do poder do Senhor. Levanta-te, a ordem de Pedro ser dada a mim, não me incomodaria em nada, mas a Enéas, um paralítico, poderia até soar como uma afronta para Enéas. Levanta-se significa romper os limites. Há 8 anos, Enéas não se levantava. No processo do milagre, encontramos a necessidade de estarmos dispostos a romper com limitações. Às vezes, a fé não está só em você, que chama, que ora, mas tem que estar naquele que recebe também. Por isso é que precisamos sempre ministrar a palavra. Me lembro quando fui orar na cidade de Uruará por uma pessoa desenganada que foi para casa para morrer. Ela ia morrer, por isso o hospital diz, vai ficar os últimos dias com seus parentes. Alguém me viu pregando no rádio lá em Uruará, e foi me buscar lá, pastor, vai lá, o senhor vai lá. E eu fui orar. Quando eu cheguei, que eu olhei para o homem, a família já estava chorando pelos cantos e recantos, porque o homem não tinha mais nenhuma esperança. E ele mesmo disse, balbuciando, com muita dificuldade, que Deus curando ele estaria lá na igreja. Era um dia de sábado, ele disse, eu estarei na sua igreja, não é? E eu, quando olhei para aquele homem, não via nenhuma esperança de recuperação. Mas ele disse para mim, se Deus me curar, eu vou estar lá. Eu, antes de orar, irmãos, eu ministrei a palavra para ele, o que gera fé. 10 de Romanos 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ministrei a palavra para ele ter um encontro com Jesus, não é? Mas depois orei. E o que aconteceu no domingo seguinte? No domingo seguinte, quando eu cheguei lá, estava um cidadão sentado
com mais uma quantidade entre 10 a 15 pessoas do lado dele. E quando alguém me diz, pastor, o senhor sabe quem é este homem que está aí? Não, eu quero saber, é estranho, eu nunca o vi aqui. E ele disse assim, o senhor não está me conhecendo? Eu sou Adão, que o senhor orou para mim lá, e eu lhe prometi que se Deus me curasse, eu estaria aqui, estou. E o homem foi curado. Ministre a palavra, a fé, a convicção, para que nasça no coração daquele que está precisando, sobretudo se ele está vivo, né? Porque aqui no caso eu fui orar por uma pessoa viva, e aqui Pedro também orou por uma pessoa viva também, Enéas. Deus te dá saúde, glória a Deus. Pense agora que no que te limita, medo, timidez, preguiça, acomodação, trauma, falta de visão, palavras malditas sobre você, para alcançarmos milagres, seremos convidados a romper com estas e outras coisas. Precisamos de tirar todas as dificuldades. Você tem que orar crendo, né? Sabendo. No domingo, me levaram no púlpito uma irmã para orar e disse, pastor, ora. E eu, quando botei a mão na irmã, ela estava gelada, mas eu ali orei e ministrei sobre ela. Ela ficou o culto todo. Depois, quando eu procurei ela, que eu fiquei preocupado em levar, ela já tinha ido embora. Depois eu procurei, pastor, estou bem, estou aqui em casa, tudo bem. Louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Estou te falando de domingo, antes de ontem foi segunda antes de ontem, é isso que eu estou te falando. Escute, a condição para Enéas levantar-se vinha do poder de Deus. Ele restauraria o perfeito funcionamento do corpo de Enéas, mas a atitude de levantar-se era de Enéas. Levanta-se, Enéas. Enéas foi, assim, um dos instrumentos que Deus mostrou, e muitas vidas foram salvas na cidade de Lida, quando viram a cura daquele homem. Agora vamos para outra cidade, né? Está aqui a cura de Tabita em Jope. Olhando o texto bíblico para responder, Jesus, eu vou conseguir. Para responder a pergunta de Jonas, vamos conhecer um pouco sobre Jope, lá aquela cidadezinha. Vamos lá para Jonas. Em Jonas 1:3, assim está. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Iavé. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Iavé. A longe da face de Jonas 1:3. Não é Bíblia de Jerusalém. A informação que o escrito bíblico nos fornece, que Jonas foi até a cidade portuária de Jope, atual Tel Aviv, o porto distancia 5 quilômetros, onde existem ruínas desta cidade lá hoje. Perguntas: quantos dias Jonas andou até chegar ao porto? Sabemos pelo escrito que Jonas era um profeta israelita da tribo de Zebulão, filho de Amate, natural de Bet-Efer. Profetizou durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Embora o texto não diz especificamente o lugar de sua partida para ir ao porto de Jope, sabemos que vivia na Judéia e dali desceu até o mar Mediterrâneo. Esse trajeto não supera 80 quilômetros. De Judéia, nas montanhas longe, que termina a planície costeira. Assim, Jonas teria caminhado cerca de 2 dias, no máximo 3, até Jope. Então, Jonas viajou para não ir até os gentios. Agora voltamos para a nossa mensagem. Porém, o mesmo Jope, Pedro recebeu o seu chamado para ir a eles. Olha só, dentro da mesma região, né? Uma vez que Jonas desobedeceu a Deus, o Senhor enviou uma tempestade que fez com que os marinheiros gentios temessem. Porém, quando Pedro obedeceu ao Senhor e levou o evangelho até eles, Deus enviou o sopro do Espírito Santo, lá no capítulo 10, 44, para os gentios, e eles sentiram grande alegria e paz. Que contraste! Aqui foi na casa de Cornélio, não é? Continuamos. O relato da ressurreição de Dorcas, feito por Pedro, deve ser comparado com o episódio da ressurreição da filha de Jairo por Nosso Senhor. Está lá em Marcos 5, 34 a 43. Em ambos os casos, as pessoas enlutadas foram postas para fora dos quartos onde os mortos estavam. E a palavra falada foram quase idênticas. Talita co, pequena menina, levanta-te. Tabita, comi, significa levanta-se, Tabita. Jesus tomou a menina pela mão antes de falar com ela.
pois ele não temia ficar cerimonialmente contaminado. E Pedro tomou Dorcas pela mão depois que ela reviveu. Embora os casos, o poder do Senhor ressuscitou os mortos, pois uma pessoa morta certamente não poderia exercer a fé. É aquilo que eu disse, como é que a fé dependeria da morta para ela voltar? Aí não, era a palavra do Senhor e a revelação. Porque uma coisa eu digo a vocês, orar por enfermo, se Deus me mandar em qualquer lugar, me mostrar que quer que eu ore por enfermo, eu vou orar. Porque todas as vezes que ele me mostrou, que ele falou comigo, o milagre aconteceu. Não dá tempo de eu falar de outros aqui, mas deixa eu continuar. Amados, é muita glória ver as maravilhas de Deus. 11 milhas mais ao noroeste de Jope, o antigo porto de Jerusalém, está lá em Josué 19:46, Jafa moderna, vive Tabita, ou Dorcas, uma discípula famosa por sua bondade para com os pobres. Ela vivia no temor do Senhor, está lá em Atos 9:31. Ao adotar valores corretos referentes às coisas materiais, compare, tem os textos aqui, Lucas 12:33, Atos 10:2, 4:20, 35, 24, 17. Dorcas adoece e morre. Os arranjos fúnebres começam com a limpeza do corpo com óleo e enxaguar com água, não é? Vamos lá. Então, ela é colocada em um quarto superior, fora de Jerusalém. O enterro não era necessariamente realizado no mesmo dia, especialmente se o caixão precisava ser preparado. Pedro vem, como ele é conduzido para o quarto superior, o choro ruidoso de viúvas cumprimentam. Eles provavelmente estão entre os pobres cristãos que Dorcas havia ajudado. Interessante, né? Ajudar, socorrer, faz parte da igreja, irmãos. Amém? Atos 6:1. Compare o especial interesse de Jesus pelas viúvas em seu ensino de ministério, em Lucas 4:25-26, tem outros textos. Na verdade, eles estão usando algumas de suas obras. Dorcas costumava fazer uso costumeiros, né, de socorro, fazendo roupas, ajudando as viúvas. Ela tinha um dom assim de Deus, não é? Ela sentia, né, a empatia, o desejo de socorro daquelas pessoas. Em Dorcas, Lucas nos dá um modelo de caridade cristã para os marginalizados da sociedade. Então, órfãos e viúvas eram os mais vulneráveis economicamente, está lá em Lucas 20:47. Nenhuma rede de segurança do governo estava lá para pegá-los. Hoje também os cristãos devem trazer tanto shalom quanto possível para aqueles que estão amados. Shalom, paz, vocês já sabem, né? As ações de Pedro mostram sua total dependência de Deus. Isso aqui é um segredo, viu, irmãos? Depender de Deus. Vai fazer a obra do Senhor, você está preparado nas Escrituras, mas dependa de Deus. Porque se você estiver dependendo de Deus, você vai buscar a direção de Deus, e Deus vai te dar a direção como deu e tem dado a este pequeno servo, ordenando a todos que saiam da sala, está lá em Marcos 5:40, e se ajoelhando em oração, ele pede ao Senhor ressuscitado para aplicar o seu poder de ressurreição ao cadáver. Ele quis ficar só, não é? Saiam todos, porque todos estavam chorando pela morte, mas agora ele queria buscar vida para aquele corpo. Ali ele dobrou o joelho e conversou com Deus, porque Deus ressuscita, ele cura, ele levanta o paralítico, ele dá vista aos cegos, ele ressuscita mortos também. Amém? Em seguida, voltamos para a mulher morta, porque ele tinha falado com Deus. Irmãos, você fala com Deus e Deus fala contigo. Amém? E Deus falou com Pedro, né? Veio ao coração dele a mensagem, ela já está curada, né? Em seguida, voltando para a mulher morta, literalmente para o corpo, ele emite o comando simples: Tabita, levanta-se. Não é, mas você está falando com o morto não escuta, mas vai escutar, porque a vida vai entrar ali quando o homem de Deus falar. Em uma reversão do primeiro ato de preparação para o sepultamento, fechando os olhos do falecido, Dorcas abre os olhos e, vendo a Pedro, senta-se. Que alegria deve haver quando Pedro, ajudando a ficar de pé, chama pela porta para os crentes, literalmente os santos,
e especialmente as viúvas, a quem ele a apresenta viva. Compare Atos 1:3. Que maravilha, né? Está viva, ela ressuscitou. E esse é o Deus que nós servimos, um Deus que ressuscita mortos. Amém? Pastor, que é isso? Estou te dizendo quando ele quer, da maneira que ele quer, eu vou mostrar isso. As notícias da ressurreição levam muitos a salvar a fé no Senhor. E Pedro permanece bastante tempo em Jope, na casa de Simão Curtidor. A maneira como Deus ressuscitou Dorcas, independentemente de qualquer ação de Pedro que pudesse ser interpretada como manipulação mágica, nos mostra que a oração e a palavra de Deus devem ser centrais para toda a cura que Deus concede na direção e orientação de Deus. Porque, como o próprio Jesus disse, eu vou concluir aqui, e lhes disse, sem dúvida me direis, aqui é Jesus, né? Este provérbio, médico, cura-te mesmo, faze também aqui na tua pátria o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva, muitas, mas foi a uma. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles ficou purificado, senão Naamã Sírio. No tanque de Betesda, ali havia muitas pessoas esperando a cura, não é? Mas Jesus foi ali e curou um homem, né? Em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mangos, ressecados, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando as águas agitadas me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus, aleluia, levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Mas, querido, e os outros? Os outros não foram curados. Está aí, queridos. Isso é para nós vermos. Ele cura quem ele quer, na hora que ele quiser. Eu não devo isso a ninguém. Né? Mas o Senhor orou no dia seguinte da cura do paralítico, encheu de paralítico. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, trouxeram um paralítico já na cama para eu orar. E quando eu orar, Deus disse, não ora porque ele está nas minhas mãos. Mas eu vou deixar para falar isso em outra ocasião para vocês. Mas o que eu quero dizer, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu vou chamar a Márcia Cristina para fechar com um louvor e depois eu volto para a conclusão. Boa noite, na paz do Senhor Jesus.
Amém. Aí foi a Márcia Cristina e a minha bisneta Mariane, o Cis Santana, olha aí, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando, irmãos amados. Agora, quinta-feira, estaremos aqui com o nosso estudo de obreiros e obreiras. Mas não esqueça, hoje, 15 para meia-noite, até 00h30, você tem uma audiência com Deus e você. Pastor Cis Santana estará lá, nós estaremos juntos lá, orando por você, para Deus te dar a vitória. O que levas, não é? Deixa Deus tirar esse fardo pesado das suas costas, que você vai ver como é bom servir ao Senhor liberto. Amém? Nós estamos orando para encerrar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E amanhã, às 6 da manhã, nós temos o pastor Wesley com a primeira hora. Meio-dia, o clamor do meio-dia. 18 horas, as irmãs estão aí com um trabalho maravilhoso, é o clamor das 18 horas. E 15 para meia-noite é o nosso pastor Cis Santana, como acontecerá hoje. Amém? Oremos, Pai, obrigado pelo privilégio de estar falando com o teu povo. Entrego todos nas tuas mãos. Todos os nomes que nós oramos no início, nós estamos colocando nas tuas mãos. Agora nos despede da tua paz. Ser com todos que estão comigo agora, que vão estar comigo amanhã na mensagem matutina. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.